It's time! No UFC 315, Jack Della Maddalena estragou o sonho molhado de Dana White e venceu Belal Muhammad. Porquê? Porque assim Islam Makhachev vai ter que ter o seu pedido atendido e subir para a categoria dos pesos meio-médios, coisa que Dana White provavelmente não queria que acontecesse, pelo menos para já. Porquê? Porque com a subida da Ilia Topuria dos pesos penas para os pesos leves do UFC, fazia com que se fizesse a luta maior dentro do MMA possível nos dias de hoje. Estaríamos a falar do atual campeão dos pesos leves, que já bateu o recorde de mais defesas de cinturão nesta categoria, tornando-se o peso leve maior de todos os tempos, em termos de números. Depois, Ilia Topuria, o lutador que vem então a partir tudo na categoria de baixo, vencer Alexander Volkanovski, venceu Max Holloway, os dois por nocaute, nocauteou dois dos maiores pesos penas de todos os tempos. Portanto, com esta mídia toda, faz com que esta luta seria bastante interessante. Ainda mais que Islam Makhachev é o lutador que está na ativa, que tem mais seguidores nas redes sociais. Depois temos Ilia Topuria, que é o lutador mais importante, talvez, do MMA europeu. Ele é muito apoiado na Europa, principalmente, então, na Espanha. Um lutador muito mediático e que pode ser o novo Conor McGregor da nova geração. Dana White perdeu então a oportunidade de ter estes dois a enfrentar-se, o que seria uma luta muito técnica. Também seria uma luta que atrairia muito público, venda de pay-per-view, venda de muitos pacotes vendidos, o que geraria muito dinheiro para o UFC. Mas tudo isto foi estragado, porquê? Porque Jack Della Maddalena venceu e convenceu na luta contra Belal Muhammad. Logo na primeira defesa de cinturão, o palestino acabou por cair em frente ao striker australiano, que demonstrou grande qualidade em defender quedas e também um striking exímio, o que fez Jack Della Maddalena na metade do quinto round até ao fim foi simplesmente magnífico. Ele mostrou a sua qualidade, a sua potência e a sua agressividade, conseguindo ferir muito bem o Belal Muhammad, fazendo com que Dana White tivesse então que atender aos pedidos de Islam Makhachev. Porquê? Porque agora não é o amigo de Islam Makhachev que está com o cinturão, é Jack Della Maddalena. Então Islam Makhachev vai lutar pelo segundo cinturão. O que é que fez? Fez com que se perdesse a maior luta em 2025 do MMA de todos. Mas o UFC teve então que marcar outra luta, e essa luta foi entre Charles Oliveira versus Ilia Topuria, uma luta que também gera muita importância, já que Charles é um lutador que tem muitos fãs mundo afora e é um dos lutadores mais adorados dentro deste mundo das artes marciais, sendo muito respeitado e muito humilde, coisas que o público adora. Então, com esta subida de Islam Makhachev, o UFC agendou Charles Oliveira versus Ilia Topuria para o UFC 317, marcado para dia 28 de junho em Las Vegas. Charles Oliveira, ex-campeão dos pesos leves e com um impressionante histórico de finalizações. Ele é conhecido pela sua habilidade no chão e pela sua resistência, demonstrando sempre grande coração de leão e indo sempre para cima, não tendo medo dos seus adversários. Ele pode levar knockdown, mas ele vai sempre para cima, não desistindo. É um verdadeiro leão. Já Ilia Topuria, por sua vez, ex-campeão da categoria de baixo, bateu Alexander Volkanovski e Max Holloway, como eu disse anteriormente, nocauteou os dois. Coisas impensáveis, porque Max Holloway nunca tinha sido nocauteado e Alexander Volkanovski ninguém via a vencer o australiano. Isto porquê? Porque ele era muito dominador, vinha de várias defesas de cinturão seguidas. E então achava toda a gente que ninguém conseguiria bater o australiano. Mas foi o que ele fez. Ele está invicto com um cartel 17-0 e é considerado uma das maiores promessas de divisão. Após então essa grande passagem nos pesos penas do UFC, ele viu que o corte de peso parecia estudo sustentável e então teve que subir. E vamos ver então aquilo que vai acontecer. Grande luta marcada para este UFC 317. Já Islam Makhachev, após a derrota do seu amigo palestino Belal Muhammad, Jack Della Maddalena assumiu o posto de campeão. E Islam Makhachev então cresceu o olho e decidiu, como eu disse, finalmente migrar para os pesos meio-médios do UFC. E pelos vistos é em definitivo, porque a luta no UFC 317, vocês podem ir aos sites do UFC e ou próprias redes sociais, Instagram e tudo, vocês podem ver lá mesmo, Lightweight
Title, ou seja, vai ser pelo título linear dos pesos leves do UFC, ou seja, Islam Makhachev vai pagar o cinturão e não vai voltar muito provavelmente para esta categoria de peso, a menos que Jack Della Maddalena provavelmente possa vencer Islam Makhachev, e caso isso aconteça, aí temos probabilidades talvez de Islam Makhachev voltar à base. Assim sim. Depois também tivemos anúncios do UFC 319, onde finalmente vamos ter a proeza de ter Khamzat Chimaev versus Dricus du Plessis. Khamzat Chimaev finalmente a lutar pelo um título do UFC, desde qual ele entrou lá em 2020, muita gente esperava. Em semanas todos ficaram muito impressionados com aquilo que Islam Makhachev fazia com os seus adversários, submetendo, nocauteando. O pessoal ficou muito impressionado com estas finalizações de luta do checheno. E então todos pensaram, este vai ser o primeiro campeão de 3 categorias diferentes dentro do UFC. Bem que desde lá para cá, ainda ele não disputou sequer cinturão, nem lutou, infelizmente, por nenhum título de nenhuma categoria. Mas finalmente vai lutar na categoria dos pesos médios pelo cinturão dos pesos médios contra Dricus du Plessis. Du Plessis é conhecido pela sua força e técnica, que é bastante incomum e um pouco mais estranha do que a maioria dos lutadores, mas demonstra-se bastante confiável a sua técnica, porque ela tem resultado completamente contra todos os adversários do Du Plessis. Desde que chegou ao UFC, o Du Plessis não perdeu nenhuma luta, só venceu em caminhos sempre até ao título. E ele tem impressionado com as suas performances, que têm sido muito boas e até algumas têm sido até dominantes sobre os seus adversários. Esta luta promete ser inacreditavelmente boa. Temos de um lado o Khamzat Chimaev, que com certeza vai meter o pé fundo no acelerador, meter a quinta aí, vai para cima do sul-africano, e depois temos o sul-africano que não sabemos se ele conseguir aguentar os 2 rounds que vão ser um verdadeiro terror para o Du Plessis. Será que se ele aguentar ele vence o checheno? Nós já sabemos, ele mete o pé no acelerador, o Chimaev, e nunca mais para de andar para cima. Depois só para quando o gajo for mesmo embora. Vamos ver se isso vai acontecer. Uma luta bastante interessante. Temos outras lutas também bastante interessantes no UFC 317. Finalmente o cinturão dos pesos moscas então vai ser colocado em jogo outra vez, e vai ser o grandioso campeão Alexandre Pantoja versus então o Kai Kara France, inimigo então de Manel Kape, que também estará neste card. Teremos Paulo Costa, o borrachinha, Roman Koplilov. O russo é muito interessante, também é um lutador muito bom. Depois temos o Renato Moni Moicano, do canal Renato Moicano, que já foi Renato Moicano Podcast, e ele vai lutar contra Beneil Darius, uma luta bastante interessante, que já deveria ter acontecido lá atrás, mas Beneil Darius teve então problemas na altura. Depois até Renato Moicano foi lutar mesmo pelo cinturão. Depois temos finalmente Gregory Robocop contra Jack Hermansson. Depois temos Jonathan Diniz contra Justin Tafa. As casas de apostas então estão com Ilia Topuria, e ele é favorito contra Charles Oliveira. Mas isto nós já sabemos, Charles Oliveira quase sempre é sempre o underdog. E o que é que acontece? Charles costuma vencer as suas lutas. Portanto, se há menino, se há homem que consegue bater um lutador que todos esperam que ele quebre a banca, é o Charles Oliveira. Mas, obviamente, por causa do retrospecto e tudo mais, quilometragem e tudo, Ilia Topuria é o favorito. E com certeza, para aqueles fãs que querem ver a luta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, com certeza eles vão torcer para o Ilia Topuria vencer e para o Islam Makhachev perder na categoria acima, para Makhachev voltar à categoria dos pesos leves e fazer então esta grande luta, Islam Makhachev versus Ilia Topuria. Mas para quem é que faz de Charles Oliveira, com certeza lá no fundo está então muito contente por o Leão dos pesos leves ter outra vez a oportunidade de segurar este cinturão na sua cinta e voltar a ser o rei da categoria, e pôr o Brasil outra vez com um cinturão da categoria mais difícil de todas do MMA. E então, o que é que tu achas da subida de Islam Makhachev para os pesos meio-médios? Achas que Islam Makhachev consegue bater Jack Della Maddalena? Ou Jack Della Maddalena vai frustrar Islam Makhachev tal como fez como Belal Muhammad, e vai defender as suas quedas e vai vencer o russo? E o que é que tu achas? Ilia Topuria vai conseguir subir bem para a categoria dos pesos leves e vai vencer já Charles Oliveira? Ou não, Charles Oliveira vai mostrar que é um lutador mais experiente, mais esperto, e vai conseguir vencer esta luta mostrando o seu Muay Thai agressivo e conseguir dar uma canelada na cabeça do Ilia Topuria? Será? Não sei.
Vamos ver aquilo que vai acontecer. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, vocês deixem o vosso like que apoia aqui muito o canal, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos. E eu fui. Muitíssimo obrigado a todos vocês.